Olá, eu sou a professora Idelma, coordenadora de cursos EAD, e venho falar com vocês sobre os estágios das licenciaturas, entender como vai ser o funcionamento do estágio neste semestre. Vamos verificar? Primeiramente, nós vamos falar sobre as atividades do estágio, entender como se configura o plano de trabalho, as atividades previstas e como que é cada campo de estágio. Para isso, nós vamos nos orientar pelas informações que estão no AVA. Vamos verificar? Nós temos dentro do AVA as orientações, a disponibilização lá na disciplina do AVA, composta de manual do estágio dos cursos de licenciatura, que traz as informações gerais sobre os agentes envolvidos nesse processo, como se dá o processo de avaliação, as informações norteadoras do estágio de maneira geral. Depois nós temos o plano de trabalho. Então, esse documento ele é essencial para o aluno realizar o trabalho no semestre. Nós temos um vídeo de orientação do professor que explica como que ele deve realizar toda a trajetória de estágio de uma maneira bem detalhada. Nós temos um modelo de relatório e as fichas de documentação pedagógica, ficha de avaliação e de acompanhamento necessárias. Então, é importante que nós tenhamos conhecimento desse plano de trabalho e eu vou falar aqui na sequência sobre ele. E nós temos aqui a mediação, a importante atuação do polo de apoio presencial e dos tutores à distância nessa interlocução com os alunos, nesse alinhamento com coordenação e com toda a documentação necessária para o estágio. Nós vamos reforçar agora o plano de trabalho, como que ele é acessado e como que se faz, então, todo o trâmite para a realização dessas atividades, lá no slide. Então, primeiro passo, o aluno vai acessar o AVA, ele vai localizar o manual de estágio dos cursos, ele vai ler na íntegra o plano de trabalho, que eu já mostrei para os senhores no slide anterior, porque ali nós vamos ter a localidade, onde vai ser realizado o estágio, onde nós vamos ter o campo de estágio e, na sequência, também o detalhamento de cada atividade. O aluno começa, então, a organizar-se, Ele vai contactar a escola e levar a carta de apresentação para informar quais são as atividades que serão realizadas e conseguir aí a aprovação da escola para que ele realize as atividades neste ambiente. Na sequência, nós vamos começar, então, o cadastro de estágio. Para isso, o aluno, depois que ele faz toda essa etapa de cadastro de estágio, ele vai começar as atividades previstas no plano de trabalho. Importante reforçar aqui que quando o aluno ele entra em contato com a escola, que ele fala que ele vai realizar, ele volta para o polo para fazer esse primeiro cadastro da empresa, Só depois que libera a edição. Então, nessa edição, nós temos muitas dúvidas em relação a isso. Como que eu faço a edição considerando a carga horária total do estágio? Então, é importante reforçar, que a orientação é que o aluno coloca lá na edição do estágio a carga horária total prevista lá naquela atividade, no estágio como um todo, e preenche de segunda a sexta-feira 6 horas diárias. Então, ele coloca a carga horária máxima que ele pode fazer em escola. E aí ele vai, então, realizando as atividades e lançando na ficha de acompanhamento, que eu vou explicar mais na sequência. Vamos continuar? Então, aqui dentro do ambiente, nós temos na pasta portfólio, na disciplina do respectivo estágio, nós temos todos os documentos que eu mencionei anteriormente, Nós temos o plano de estágio aqui, nós temos na pasta leitura todas as informações necessárias, nas leituras, uma pasta que está compactada, que é importante reforçar que o aluno tem que baixar essa pasta para acessar os conteúdos, os textos dos respectivos cursos. Então, essa é uma dúvida recorrente também em relação aos textos, que geralmente eles falam que não conseguem. Por quê? Primeiramente, tem que baixar o arquivo para depois acessar a pasta do respectivo curso, Porque nós temos aqui orientações de todas as licenciaturas. Então, nós temos, depois que acessou o AVA, pegou o plano de trabalho lá no portfólio, nós vamos ter, então, duas situações. Se for um curso de licenciatura da graduação, nós vamos ter um plano de trabalho e o aluno da formação pedagógica, segundo a licenciatura, tem o seu respectivo plano de trabalho. Então, o que diferencia esses dois planos? Nós temos de diferença
quando a gente entra no plano, aqui no sumário, unicamente este quadro que é super importante que vocês entendam, que é a relação de estágios vigentes no semestre. Então, nas licenciaturas, nós temos um quadro que mostra quais são os estágios, qual o curso, qual o estágio em cada semestre, qual é o campo de estágio, qual é a carga horária. Então, essa informação ela é imprescindível para a realização do estágio. Depois que ele identificou qual é o campo, que ele vai olhar, então, qual é o plano que ele vai seguir. Então, se o campo for ensino, educação infantil, ensino fundamental ou anos iniciais, final, ele vai vir nesse plano. Se for ensino médio, ele vai pegar o plano do item 3. E se for gestão, ele vai pegar, então, este plano. Então, bastante importante este entendimento. Aí nós vamos ver aqui o desmembramento desse plano. Quando a gente clica lá nos estágios vigentes, nós vamos ter este quadro. Então, todos os cursos, né, que artes visuais, quais são os semestres que tem estágio, né, em 2022-2, qual é o nome do estágio, qual é o campo de estágio e qual é a carga horária. Então, aqui nós temos que entrar, olhar lá qual é o campo e procurar o respectivo plano, porque nesse plano nós vamos ter quais são as atividades. Aqui é um caso, né, um exemplo de formação pedagógica segundo a licenciatura, também do plano de trabalho. O que diferencia? Né, quais são os estágios vigentes? Aqui nós vamos ter os estágios elencados por curso também, de uma maneira mais detalhada, porque nós temos, né, vários semestres e vários cursos de formação pedagógica segundo a licenciatura. Da mesma forma, o aluno tem que consultar aqui qual é o seu curso, identificar o semestre e ver qual que é o estágio e o campo de estágio. E depois localiza, então, quais são as atividades que devem ser realizadas de acordo com este campo. Aqui no detalhamento, nós pegamos um exemplo do estágio de ensino médio. Aqui nós temos todas as atividades previstas para a realização no semestre. Nós temos também a carga horária, então o aluno identificou qual é o estágio dele, o campo é ensino médio, essa carga horária. Então, ele vai entrar aqui e ver quais são as atividades e qual a carga horária de cada atividade. Então, isso é bastante importante. Essa informação, ela vai aparecer onde? Ela vai aparecer lá na ficha de acompanhamento. Então, toda vez que ele fizer a atividade, ele vincula na ficha de acompanhamento. E assim, para cada carga horária, né, total do estágio, tem as atividades e a carga horária de cada uma. Que o aluno, então, deve observar essas atividades, a carga horária de cada uma delas. Então, nós temos aqui, dentro desse plano de trabalho, depois que nós vimos esse detalhamento da carga horária, vai vir o detalhamento de como fazer cada atividade. Essa atividade pode ser, constam leituras, elaboração de relatos e diários, organização de materiais, análise do ambiente escolar, análise de documentos escolares, entrevistas com professores e equipe pedagógica, observação e regência de aulas, análise e participação em práticas de gestão e finalização do relatório de estágio. Isso aqui é uma visão geral, porque isso vai depender de cada campo de estágio, tá certo? Então, as atividades variam de acordo com cada curso e semestre e nós temos, então, que orientar o aluno a se atentar ao seu respectivo plano de trabalho. Isso aqui é fundamental para que a gente consiga fazer, então, o encaminhamento correto das atividades a serem realizadas neste semestre, tá certo? Nós vamos voltar, então, no próximo vídeo explicando sobre os documentos do estágio.